Já faz 10 anos, né, quase 9 anos, né? E o que me foi dito era isso, que eu procurasse o Fernando Diniz. Ele não, acabei não falando com ele, não tive, mas eu preferi conversar por indicação do próprio Bunlai. Bom, vamos falar com o presidente do PMDB. E essa proposta financeira que o senhor recebeu para se manter no cargo de pagar $700 mil por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Não, doutora, eu estou referindo a essa questão. Não, isso não é objeto da acusação e não tem competência nesse juízo para esse tipo de questão. Isso já faz 10 anos, né, quase 9 anos, né? E o que me foi dito era isso, que eu procurasse o Fernando Diniz. Ele não, acabei não falando com ele, não tive, mas eu preferi conversar por indicação do próprio Bunlai. Bom, vamos falar com o presidente do PMDB. E essa proposta financeira que o senhor recebeu para se manter no cargo de pagar $700 mil por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Não, doutora, eu estou referindo a essa questão. Não, isso não é objeto da acusação e não tem competência nesse juízo para esse tipo de questão. Okay. Quase 9 anos, né? E o que me foi dito era isso, que eu procurasse o Fernando Diniz. Ele não, acabei não falando com ele, não tive, mas eu preferi conversar por indicação do próprio Bunlai. Bom, vamos falar com o presidente do PMDB. E essa proposta financeira que o senhor recebeu para se manter no cargo de pagar $700 mil por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Não, doutora, eu estou referindo a essa questão. Não, isso não é objeto da acusação e não tem competência nesse juízo para esse tipo de questão. Ok. O senhor deu munição a esses argumentos quando foi fotografado sorrindo junto com o senador Aécio Neves em um evento que homenageou Michel Temer, ambos citados em delações no âmbito da operação. O senhor se arrepende desse momento? Olha, a investigação é feita de maneira diferente às opiniões políticas dos investigados. O que é relevante é se há um comportamento criminoso ou não, e não a questão da opinião pública dessa pessoa. Agora, o juiz ele tem uma vida que também é fora do gabinete, e às vezes existem essas situações de serem tiradas fotos. Aqui mesmo nesse evento muitas pessoas pedem fotos e muitas vezes a gente fica até constrangido de não tirar foto. Ali era um evento público, foi tirada a foto, e o que é uma exploração política do episódio, mas não existe nenhum comportamento impróprio da minha parte. Portanto, não vê ali nenhum erro ético? Oi? O senhor não vê ali nenhum erro ético? Olha, eu não tenho nenhum processo do senador na minha responsabilidade, porque ele tem foro privilegiado. E não foi tratado sobre assuntos relativos ao processo, evidentemente. Se está dentro de um evento e as pessoas tiram fotos, bem, não tem como evitar. Como é que o senhor avalia a proposta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de criminalização da carteirada e do abuso de imprensa? O senhor acha que essas duas sugestões são pertinentes? Não estou suficientemente informado sobre as propostas para dar uma opinião. O senhor... Vamos fazer o seguinte, viu? Mais uma pergunta só e daí a gente encerra. O senhor é descrito sempre em protestos de massa e hoje aqui nos corredores de Harvard como um herói. O senhor Mário Garnier é muito amigo de Michel Temer. Eu tive com o Michel Temer junto com ele num seminário que ele fez em Nova York, se eu não me engano, no ano de, acho que 2007 mesmo. Mas não tenho relação com ele. Ele tinha relação sim com o Michel Temer. E essa referência fala que ia falar de mim e que ia pedir apoio para nomear um parente desse seu Benício. Foi uma pergunta que nós não fizemos ao Benício na hora, talvez faltou a gente, mas efetivamente fala do então governador Eduardo Braga, que eles iam solicitar, e ao Michel Temer, não fala de mim. Ou seja, ali está atribuído bem que a influência do Eduardo Braga e do Michel Temer para nomear um gerente da Petrobras, e não a mim. Nas folhas 41 da denúncia menciona uma reunião no Planalto com a participação de Michel Temer e Henrique Alves, tratando de uma nomeação da diretoria da Petrobras. Essa reunião ocorreu, a matéria jornalística é verdadeira, não sei se os diálogos falados integralmente são verdadeiros. Eu fui comunicado dessa reunião, tanto eu quanto o Fernando Diniz na época, pelo próprio Michel Temer e pelo Henrique Alves. Michel Temer esteve nessa reunião junto com o Valfredo Mares Guia. Nessa reunião com o Valfredo Mares Guia, justamente era o desconforto que existia com as nomeações do PT de Graça Forte para a diretoria de Gás e Zé Eduardo Dutra para presidente da BR Distribuidora terem sido feitas sem as nomeações do PMDB terem sido feitas. Houve digamos assim, uma revolta da bancada do PMDB na votação da CPMF.
E aí, nesse dia, eles chamaram o Michel e o Henrique Alves para essa reunião e acalmaram, aí o Michel e o Henrique acalmaram a bancada e a bancada acabou votando em seguida a CPMF. Mas a resposta do presidente Michel Temer nas perguntas está equivocada. Ele participou sim dessa reunião e foi ele que comunicou a todos nós o que tinha acontecido na reunião, porque não era só o cargo da Petrobras, eram outras de várias discussões que existiam entre o PMDB e ele comunicou, estava Fernando Diniz, nós tínhamos um hábito, que era um hábito praticamente semanal. Eu, Henrique Alves, Michel Temer, Fernando Diniz e Tadeu Filipelli, que eram os três coordenadores, eu, Fernando Diniz e Tadeu Filipelli, Michel Temer como presidente do PMDB e o Henrique Alves como líder da bancada, nós reunimos pelo menos 2 vezes por semana em almoço e jantar para debater e combinar toda a situação política. Então, tudo era reportado e a gente sabia de tudo de todos, embora não é um fato que me dizia respeito. Para se manter no cargo de pagar 700 mil dólares por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Não, doutora, eu estou referindo a essa questão. Não, isso não é objeto da acusação e não tem competência nesse juízo para esse tipo de questão. Okay. Quase 9 anos, né? E o que me foi dito era isso, que eu procurasse o Fernando Diniz, acabei não falando com ele, não tive, mas eu preferi conversar por indicação do próprio Bunlai. Vamos falar com o presidente do PMDB. E essa proposta financeira que o senhor recebeu para se manter no cargo de pagar 700 mil dólares por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Não, doutora, eu estou referindo a essa questão. Não, isso não é objeto da acusação e não tem competência nesse juízo para esse tipo de questão. Ok. O senhor deu munição a esses argumentos quando foi fotografado sorrindo junto com o senador Aécio Neves. Já faz 10 anos, né? Quase 9 anos, né? E o que me foi dito era isso, que eu procurasse o Fernando Diniz, acabei não falando com ele, não tive, mas eu preferi conversar por indicação do próprio Bunlai. Vamos falar com o presidente do PMDB. E essa proposta financeira que o senhor recebeu para se manter no cargo de pagar 700 mil dólares por mês também foi levada ao presidente do PMDB à época? Não, doutora, eu estou referindo a essa questão. Não, isso não é objeto da acusação e não tem competência nesse juízo para esse tipo de questão. Isso já faz 10 anos, né? Quase 9 anos, né? E o que me foi dito era isso, que eu procurasse o Fernando Diniz, acabei não falando com ele, não tive, mas eu preferi conversar por indicação do próprio Bunlai. Vamos falar com o presidente do PMDB. E essa proposta financeira que o senhor recebeu? Um evento que homenageou Michel Temer, ambos citados em delações no âmbito da operação. O senhor se arrepende desse momento? Olha, a investigação é feita de maneira diferente às opiniões políticas dos investigados. O que é relevante é se há um comportamento criminoso ou não, e não a questão da opinião pública dessa pessoa. Agora, o juiz ele tem uma vida que também é fora do gabinete e às vezes existem essas situações de serem tiradas fotos. Aqui mesmo nesse evento muitas pessoas pedem fotos e muitas vezes a gente fica até constrangido de não tirar foto. Ali era um evento público, foi tirada a foto, e o que é uma exploração política do episódio, mas não existe nenhum comportamento impróprio da minha parte. Portanto, não vê ali nenhum erro ético? Oi? O senhor não vê ali nenhum erro ético? Olha, eu não tenho nenhum processo do senador na minha responsabilidade, porque ele tem foro privilegiado. E não foi tratado sobre assuntos relativos ao processo, evidentemente. Se está dentro de um evento que as pessoas tiram fotos, bem, não tem como evitar. Como é que o senhor avalia a proposta do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, de criminalização da carteirada e do abuso de imprensa? O senhor acha que essas duas sugestões são pertinentes? Não estou suficientemente informado sobre as propostas para dar uma opinião. O senhor... Vamos fazer o seguinte, viu? Mais uma pergunta só e daí a gente encerra. O senhor é descrito sempre em protestos de massa e hoje aqui nos corredores de Harvard como um herói. O senhor Mário Garrinha é muito amigo de Michel Temer. Eu tive com o Michel Temer junto com ele num seminário que ele fez em Nova York, se eu não me engano, no ano de, acho que 2007 mesmo. Mas não tenho relação com ele. Ele tinha relação sim com o Michel Temer. E essa referência fala que ia falar de mim e que ia pedir apoio para nomear um parente desse seu Benício. Foi uma pergunta que nós não fizemos ao Benício na hora, talvez faltou a gente, mas efetivamente fala do então governador Eduardo Braga, que eles iam solicitar, e ao Michel Temer. Não fala de mim.
Ou seja, ele está atribuído bem que a influência do Eduardo Braga e do Michel Temer para nomear um gerente da Petrobras, e não a mim. Nas folhas 41 da denúncia, menciona uma reunião no Planalto com a participação de Michel Temer e Henrique Alves, tratando de uma nomeação da diretoria da Petrobras. Essa reunião ocorreu, a matéria jornalística é verdadeira, não sei se os diálogos falados integralmente são verdadeiros. Eu fui comunicado